Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic, no mundo de Harry Potter como Draco Malfoy. Capítulo 81, Meio-Rei. Draco, acalme-se, não é, Elanor disse, mas antes que ela pudesse terminar a frase, outro homem surgiu atrás do homem que ela chamava de pai. O que você vai fazer, garoto? Ele perguntou com seus olhos vermelhos brilhando por trás do capuz. Tente-me, Draco disse preparando sua postura. Ambos pareciam prontos para pular um no outro a qualquer momento quando de repente o pai de Elanor veio para frente removendo seu capuz revelando um rosto magro bonito com os mesmos olhos vermelhos brilhantes e assustadores, ele tinha longos cabelos pretos penteados para trás perfeitamente. Ok, pare. Ele disse no momento em que ele fez isso, o homem na frente dele bufou e voltou para onde estava antes. Ele então andou até Draco e se apresentou. Meu nome é Mordred Demidicus Cruoren, o meio-rei dos vampiros. Draco ficou chocado com sua introdução. Rei? Não meio-rei? Que diabos é isso? Ele pensou consigo mesmo enquanto olhava para Elanor que deu de ombros. Draco queria acabar com isso rápido, então se recompôs, suspiro. Meu nome é Draco Malfoy Black ou apenas Draco Black. Mordred olhou para ele levantando as sobrancelhas levemente. Seu rosto pálido revelava um leve toque de surpresa. Malfoy e um Black, hein? Ele disse. Você conhece minha família? É claro que eu sei dos Sagrados 28. Mordred disse as nobres linhas do mago. Elanor também pareceu um pouco surpresa e assentiu como se tudo o que aconteceu finalmente fizesse sentido. Draco estava confuso sobre o que ele estava dizendo e porque os vampiros ao redor tiveram uma reação de surpresa. Mas ele não teve tempo de explicar as coisas a eles e esclarecer o mal-entendido adequadamente. Se você não tiver nenhum problema, posso entrar e verificar. Ele perguntou. Você está diante de um rei. Não tem um pingo de respeito. O homem lá atrás gritou mais uma vez. Cala a boca. Draco disse apontando sua varinha para o homem Langlock. Que rei? Draco não tinha tempo a perder adorando um rei que ele nem sabia que existia antes. O homem tentou falar, mas só conseguia emitir sons, pois sua língua estava presa no céu da boca. Você tem feitiços interessantes aí, pequeno bruxo. Mordred disse com um sorriso vazio. Você não precisa entrar e verificar, pois já verificamos toda a floresta e confirmamos que há intrusos lá. Draco, ouvindo isso, agarrou apressadamente sua mala querendo entrar, mas parou quando ouviu Mordred novamente. Você não quer entrar lá sozinho. Mordred disse, as pessoas lá dentro não só conseguiram enganar nossos guardas que são magos e lutadores, mas conseguiram entrar sem que soubéssemos. Todos eles foram afetados pela maldição Impérios, fazendo com que tivessem alucinações e não agissem contra eles. O que você quer que eu faça então? Draco perguntou um pouco irritado. Espere. Mordred disse, pelo que ouvi da minha filha, você tem homens vindo, então sugiro que espere pacientemente por eles. Mesmo que o que Mordred dissesse estivesse certo. Draco não podia simplesmente ficar sentado ali sem fazer nada quando seu amigo estava preso dentro da mansão, e ele estava sentado a apenas alguns metros de distância dela. Você não quer vingança também? Draco disse de repente virando-se para Mordred. Você é o rei. Meio-rei. Mordred corrigiu. Ok, meio-rei, algumas pessoas acabaram de entrar na sua floresta, violaram sua segurança e prejudicaram seu povo. Você tem certeza de que não quer fazer nada além de ficar sentado aqui? Draco disse. Mordred ficou em silêncio, mas Draco podia sentir a pressão dos outros vampiros ao seu redor. Draco sabia que essa era sua única chance, então ele não recuou e continuou. Você não acha que como rei é sua responsabilidade cuidar do seu povo, ou você vai ficar do lado de fora da mansão esperando que outras pessoas resolvam seus problemas? Draco, Elanor queria dizer algo, mas Mordred a impediu levantando a mão. Eu aprecio sua astúcia, Sr. Black, mas temo que me provocar não vá funcionar. Mordred disse com um leve sorriso, e você está certo. É meu dever como rei resolver os problemas da minha floresta, mas é que eu não consigo. Por que não? Draco perguntou confuso. O lugar é encantado com magias e formações anti-vampiros, o que fez até minha magia falhar. Pela formação, posso imaginar quanto tempo levou para fazê-la, então tenho vergonha de não ter ideia disso, pois isso estava acontecendo dentro da minha própria floresta, na minha antiga mansão. Draco ficou chocado, no entanto, formações como essas eram muito antigas e era uma magia negra muito difícil. Mesmo depois de adquirir a biblioteca da família Black, Draco só sabia sobre tais magias e formações, mas não tinha ideia de como iniciá-las. Quem é? Draco pensou consigo mesmo. Pode realmente ser Pius? Draco balançou a cabeça pelo que sabia que Pius não tinha tanto poder em suas mãos. Ao ver Draco em silêncio, Mordred se virou e disse, sugiro que você espere o reforço chegar antes de entrar correndo. Todos os vampiros começaram a se afastar e apenas Elanor ficou onde estava encarando Draco quando de repente todos eles pararam no meio do caminho quando ouviram uma voz. Era ninguém menos que Pius enquanto ele se levantava no topo do telhado com sua varinha no pescoço, certificando-se de que sua voz estava alta e clara. Que bom ver você de novo tão cedo, Draco, ele disse, estendendo a mão. Você finalmente veio aqui para seu treinamento? Draco estreitou os olhos encarando Pius. Mordred olhou para trás para o que estava acontecendo apenas para perceber que seus sentidos estavam aguçados. Ele olhou para Draco com os olhos arregalados, imaginando o que estava acontecendo. Pius, solte Theodore. Draco gritou, o ministério já está atrás de você, você não pode fugir.
Pius ouviu Draco e começou a rir loucamente. Ha, deixe-os vir, mas antes disso. Ele estalou os dedos e Theodore apareceu de repente atrás dele enquanto ele começava a caminhar em direção à beirada do telhado. Você pode salvar seu amigo? Draco estava ficando cada vez mais irritado. As vozes em sua cabeça que pareciam ter desaparecido nos últimos meses agora gritavam para ele ir atacar. Draco mal conseguia se controlar enquanto cerrava os dentes. Ele olhava para Pius com nada além de puro ódio. O que você fez com ele? Ele rugiu, vendo os olhos sem vida de Theodore. Sabe, um pouco da maldição Impérios, mas tenho que dizer que seu amigo aqui era muito difícil de lidar. Mesmo depois de muita tortura ele não revelou nada e mesmo depois de ser colocado na maldição ele ainda não falava. Pius disse, sua voz ficando cada vez mais assustadora. Até os vampiros atrás não conseguiam deixar de sentir arrepios. Você realmente é interessante, Draco, capaz de me superar em certas áreas nessa idade jovem já prova seu valor, junte-se a mim ou então, seu amigo aqui morre. Draco imaginou que era o voto inquebrável que impedia Theodore de revelar qualquer coisa, mas isso não importava agora. Vou te dar 10 segundos para cruzar o portão ou então Theodore aqui pode pular. Pius sorriu enquanto acenava sua varinha. Theodore deu um passo à frente, pois agora estava prestes a cair. Draco, não caia nas armadilhas dele. No momento em que você pisar, não poderemos ajudá-lo. Elanor disse, mas Draco não estava ouvindo. Você é bom em sentir, não é? Draco perguntou, seus olhos frios e assustadores. Diga-me quantas pessoas estão aí? Elanor não conseguia falar. Este não era o Draco que ela conhecia antes. Ela quis fazer algo, mas de repente Mordred falou. 48. Pai, deixe-o. Mordred disse olhando interessado para as costas de Draco. Draco assentiu e começou a andar para frente. Por outro lado, Pius estava contando de 10 para 4 quando parou de ver Draco se aproximando. Ele estalou os dedos novamente e 2 bruxos aparataram na frente do castelo. Então, Draco, o que vai ser? Pius perguntou depois que Draco entrou no portão. Junte-se a mim com paz ou você vai cair lutando. Draco não respondeu nada. A joia vermelha no topo de sua varinha estava brilhando intensamente enquanto mana começou a circular mais rápido em seu corpo. Seu cabelo começou a crescer mais e a tinta preta em seu cabelo evaporou revelando seu cabelo loiro platinado original. Pius estava olhando para Draco com diversão enquanto os vampiros estavam com os olhos arregalados. Especialmente aqueles da família real sentir a mudança de aura ao redor dele de repente os deixou chocados, pois nunca tinham visto nada assim antes. Interessante. Mordred murmurou. Capítulo 82. Poder. Pius, você conhece a sensação de repente, ter muito poder e estar no controle? Draco perguntou olhando para Pius com um sorriso louco no rosto. Tenho medo de dizer que não, respondeu Pius balançando a cabeça enquanto batia palmas. Os bruxos ao redor levantaram suas varinhas. Prontos quando estiverem. Draco sorriu enquanto pegava uma bola amarela. Ele abriu sua mala enquanto a bola fazia um barulho estranho. Você está brincando comigo? Pius perguntou com uma carranca no rosto. 2 bruxos se adiantaram caminhando em direção a Draco com suas varinhas prontas para atacar a qualquer momento. Draco não respondeu nada enquanto apontava suas varinhas para eles, confirmando. Bum! No momento em que a explosão soou matando um dos bruxos. Todos os bruxos ao redor desapareceram de seus lugares originais e chegaram em locais aleatórios diferentes atirando feitiços em Draco. A poeira começou a subir do chão enquanto o ataque continuava. Draco! Elanor gritou ansiosamente, ela estava com medo de que Draco estivesse morto ou gravemente ferido devido a um momento de descuido. Ele ainda está vivo. Mordred disse e Elanor olhou para seu pai se perguntando como ele sabia. Este é um bom momento para treinar seus sentidos. Não pense muito e apenas sinta. Se você fizer isso você será capaz de ver. Elanor assentiu e se concentrou na poeira que subia, mas não encontrou nada ali, apenas a vida que ela sentiu antes dentro da mala. Pius levantou a mão quando os bruxos pararam o ataque. Vão e verifiquem. Ele disse, alguns bruxos ainda totalmente cautelosos caminharam lentamente em direção à área empoeirada. Um deles usou um feitiço para limpar a poeira da área e o que sobrou no chão era apenas uma mala. Eles se entreolharam confusos sobre o que estava acontecendo quando de repente ouviram o som estridente novamente antes que pudessem reagir ao que estava acontecendo. Um enorme cão de 3 cabeças saiu voando da mala. A cabeça do meio imediatamente mordeu um deles quando a cabeça esquerda agarrou a outra parte do corpo, arrancando-o. O sangue espirrou no rosto de cada bruxo quando eles finalmente acordaram de seu estupor. Mas antes que pudessem se mover, flechas vieram voando do nada, apunhalando todos eles no chão. Funciona sempre. Draco disse com um sorriso. Por outro lado, Pius que estava assistindo do telhado sorriu loucamente. Sim, me mostre mais. Ele murmurou para si mesmo. Bum! Uma explosão soou quando os bruxos começaram a atacar Fluffy. Draco que estava em cima de Fluffy lançou um feitiço de escudo protegendo-os dos ataques. Enquanto Fluffy estava pulando por aí, atirando e destruindo todos os bruxos em seu caminho como se não fossem nada. Alguns feitiços estavam começando a machucá-los enquanto Fluffy rugia loucamente e começava a atacar loucamente e com mais ferocidade também. O que fazemos? Um bruxo perguntou a Pius onde ele tinha acabado de apontar para Draco atacando-os ainda em cima de Fluffy. O bruxo assentiu compreensivamente enquanto aparatava em cima de Fluffy, atrás de Draco. Sua varinha brilhando intensamente, ele estava prestes a atacar quando de repente Draco se virou para ele sorrindo enquanto sussurrava algo. O homem ouviu um rosnado abaixo dele, ele olhou para baixo para ver a mala de Draco aberta, antes que ele pudesse ler um feitiço ou pular para o lado.
Uma enorme chama subiu da mala queimando o bruxo completamente enquanto seu corpo sem vida caía de volta no chão. Vendo a maioria dos bruxos mortos, Draco pegou sua mala e pulou de Fluffy. No momento em que fez isso, Starlight saiu de sua mala. Draco rapidamente agarrou o pescoço de Starlight e montou nele, enquanto ainda caía de Fluffy. Assim que pousaram, Starlight começou a correr para frente com sua velocidade mais rápida, jogando fora os bruxos na frente de seu caminho, enquanto Draco continuou atacando com todos os feitiços ofensivos que conhecia, matando-os por meios não convencionais. Quando chegaram ao portão, Starlight o chutou, destruindo completamente a porta da mansão. Draco rapidamente se esquivou de um feitiço que vinha em sua direção enquanto pulava para fora de Starlight rapidamente cantando Langlock. Não sendo capaz de abrir a boca, a mulher não foi capaz de entoar um feitiço enquanto Starlight correu em sua direção, deixando-a completamente inconsciente. Draco, não sem uma pitada de misericórdia, queimou a mulher com um feitiço, sem se importar se ela já estava morta ou apenas inconsciente. Ele nem se importou se eles estavam sob a maldição Imperius ou não. Draco correu em direção ao telhado através das grandes escadas apenas para ser atacado por um bruxo escondido do nada. Draco foi enviado voando para trás, suas costas batendo contra a parede. Os olhos do homem estavam normais enquanto ele sorria idiotamente. Não tão rápido, garoto. Um auror, hein? Draco disse limpando o sangue da boca, vendo que o homem não estava sob a maldição Imperius. Ele rapidamente tentou pensar em algo quando viu sua varinha na frente dele. De fato, o homem disse, jogando uma luz amarela brilhante em direção a Draco. Draco rolou para o lado, desviando do feitiço. A parede onde o feitiço atingiu rachou com um pequeno buraco. Essa foi por pouco. Draco disse tentando alcançar sua varinha secretamente. Por que você está traindo o ministério? Draco perguntou esperando manter o homem ocupado antes que ele alcançasse sua varinha. Conhecimento, é claro. O homem disse, atacando Draco novamente, mas dessa vez ele chegou tarde demais, pois o feitiço atingiu suas pernas perfurando um lado de sua coxa. Draco gritou de dor olhando para o homem com ódio. Apenas fique aqui. O homem disse sorrindo. Por quê? Draco perguntou novamente. Você não ouviu? Conhecimento. O homem disse. Draco bufou. Tudo que Pius puder lhe dar, eu posso fazer em dobro. Oh, meu querido gênio está fazendo um acordo, não é? O homem disse com uma cara meio louca, mas temo que você não possa me dar nem metade do que Pius está me dando. Draco ficou surpreso e pensou melhor enquanto o homem se aproximava dele, chutando sua varinha para longe. Draco olhou para o homem sorridente com uma sobrancelha levantada. Você ainda está confiante? O homem disse, levantando sua varinha mais uma vez. Draco rapidamente chutou a mala com a outra perna, abrindo-a. Você deveria ter chutado a mala para longe também. No momento em que ele disse isso, o Murtlap saiu pulando de sua mala, pulando no homem, surpreendendo-o. Draco rapidamente assobiou antes que o homem pudesse ter uma chance. Lá fora, os vampiros estavam em choque e espanto. Eles nunca poderiam imaginar que uma criança seria capaz de fazer essa quantidade de destruição. Desde matar um cão do inferno, matar vários bruxos de uma vez, até mesmo chamar um unicórnio. Em tudo isso, Mordred ficou impressionado no entanto. O homem cuja língua Draco prendeu estava tentando dizer algo, mas não conseguia. Mordred pegou sua varinha e libertou o homem de sua miséria. O homem finalmente suspirou de alívio e disse, por que ele é tão poderoso, pai? Ele estava com medo de que se a luta anterior tivesse continuado, ele seria o mesmo que o mago que foi partido ao meio. Ele não é. Mordred bufou ao ver a fraqueza do próprio filho. Ele é um bruxo normal para uma criança. Ele é muito bom, mas ele não está nem no mesmo nível de bruxos adultos comuns. Mas sentimos aquela onda de poder. Não foi uma onda de poder, mas mais como se seu corpo estivesse absorvendo e liberando magia em uma velocidade intensa. Mordred explicou enquanto os vampiros ao redor concordavam e ouviam atentamente. Nós, com sangue real, podemos sentir magia. Então esta deve ser uma lição muito importante para todos vocês. O garoto não tem nenhum aumento em magia, mas ele está apenas enchendo o pote de água até que ela vaze repetidamente. Então, mesmo que ele desperdice magia, ele pode continuar enchendo-o novamente. Os vampiros assentiram, finalmente entendendo o que estava acontecendo. Capítulo 83. Rendição. Depois que Draco entrou na mansão, Elanor ficou um pouco assustada, pois explosões continuavam ecoando de dentro da mansão uma e outra vez. Seus sentidos não estavam desenvolvidos para perceber se Draco estava vivo ou não, pois ela só conseguia sentir alguma magia aleatória aqui e ali. De repente não havia nada, estava silencioso dentro da mansão. Ela então ouviu um grito repentino de dentro da mansão e soube que era de Draco. Ela não sabia por quê, mas se sentiu muito em pânico. Ele está acabado? Uma mulher de túnica perguntou. Ela tinha características semelhantes às de Elanor, mas parecia muito mais velha. Calha a boca, Vitória. Elanor disse com raiva. Ele não vai morrer ainda. Vitória pareceu surpresa, pois nunca tinha visto sua irmãzinha gritar com ela antes e agora ela estava fazendo isso por um humano que conheceu alguns dias atrás. Um sorriso enorme começou a se formar em seu rosto. Oh, não me diga que você gosta daquela pirralha, ela disse. Calha a boca. Elanor disse ainda ansiosa. Ela não teve coragem de corar ou se sentir estranha com aquele comentário, pois estava extremamente preocupada com Draco. O irmão dela olhou para Mordred, seu pai, e novamente para Elanor. Um vampiro não pode ter relações com humanos, então é melhor você esquecer isso. Mordred não disse nada, apenas ficou ali em silêncio. Ninguém sabia o que ele estava pensando. Ela vai ter um relacionamento com ele se ele conseguir sobreviver a isso, o que eu acredito que não vai acontecer. Outro homem disse bufando. Um ser humano tolo cheio de emoções desnecessárias até mesmo por estranhos. Acontece que era tudo por seu amigo. Eu disse para calar a boca. Elanor disse em voz alta novamente, parecendo extremamente irritada. Um lixo como você que nem consegue usar magia, não tem o direito de falar mal dos outros. Elanor, eu sou seu irmão.
O homem disse, mesmo que eu não possa usar magia, você deve estar ciente de que posso quebrar seu pescoço neste instante. Vá em frente. Elanor bufou. Ok. Agora. Você conhece a regra de não brigar entre irmãos. Vitória disse dando um passo à frente, vamos fazer uma aposta. Que aposta? Perguntou o homem. Vitória sorriu e olhou de volta para a mansão. Se ele sobreviver a essa provação, Elanor vence. E se ele não sobreviver, você vence. O que eu ganho então? O homem perguntou arrogantemente. Se eu vencer, você será rotulado como lixo inútil para sempre. Se você vencer, eu abandonarei a família, disse Elanor com raiva. Tudo bem. O homem cerrou os dentes, HMPH. Eu até te darei uma oferta extra, eu mesmo deixarei a família se eu perder. Com seus sentidos muito mais avançados, ele podia ouvir perfeitamente Draco gritando de dor, então ele estava muito certo de sua vitória. Negócio. Eu serei a testemunha da aposta, então certifiquem-se de confirmar a aposta, vocês dois. Vitória sorriu. Tenho certeza de que vou vencer. Antes que o homem pudesse terminar a frase, outro grito soou quando um homem veio voando pela janela. Pela fresta eles puderam ver Draco se levantando e caminhando em direção ao telhado. Elanor riu enquanto virava a cabeça para olhar para o homem com mais arrogância. Que tal, Raymond? Mesmo que esse homem na frente dela fosse seu próprio meio-irmão, ela nunca gostou dele devido à sua atitude arrogante. Ele nasceu sem magia, mas ainda agia com firmeza e amava derrubar outras pessoas sempre que podia para satisfazer suas próprias inseguranças. Raymond era o único irmão que Elanor mais odiava. Raymond olhou para Elanor com raiva. Ainda há muitas pessoas, eu me pergunto quanto tempo seu namoradinho vai conseguir sobreviver a isso. Assim que Draco assobiou, Starlight veio correndo do andar de baixo, chutando o bruxo para fora da janela. Draco rapidamente pegou sua varinha Axio. Ele cantou, puxando o Murtlap para mais perto enquanto tentava escapar. O Murtlap tentou mordê-lo algumas vezes, mas Draco não se importou. Você fez um bom trabalho, Draco disse colocando o Murtlap de volta na mala. Você também, amigo, Draco disse para Starlight. Starlight relinchou alegremente. Draco pegou um frasco de poção e derramou em seu ferimento e bebeu um pouco. O ferimento fechou rapidamente, parando o sangramento, mas a dor ainda estava lá. Draco tinha um pouco de anestesia poções com ele, mas ele não conseguiu porque ainda tinha um pouco de luta pela frente. Então ele não podia ficar cochilando tomando poções. Eu matei cerca de 36 bruxos, então 12 sobraram, Draco disse se levantando com o apoio de Starlight. Nestes 2 dias ele matou muitas pessoas. Ao invés de se sentir triste ou culpado, ele estava se entorpecendo para isso. Mas ele ainda estava com medo de se perder. Matar era importante para sobreviver. Hoje ou amanhã ele tinha que se acostumar com isso. Mas ele nunca esperou ter sangue em sua mão tão cedo. Demorou um tempo para a poção fazer efeito e ele finalmente conseguiu se mover, mas mal. O choque contra a parede o acalmou significativamente, pois ele estava de volta ao controle de seu corpo. Mas a raiva não tinha ido embora. Draco respirou fundo e pensou cuidadosamente. Entre na mala. Draco disse a Starlight que, entendendo, hesitou um pouco enquanto se aproximava, pedindo para que ele subisse nele. Está tudo bem, amigo. Draco disse com uma voz suave. Eu não consigo lidar com as lutas sozinho agora e com isso, podemos lançar ataques secretos. Então, por favor, confie em mim. Eu não vou morrer. Starlight relutantemente entrou de volta na mala enquanto Draco a pegava. Ele olhou para o enorme corte em sua perna. Bem, acho que outra cicatriz não importa muito. Ele disse a si mesmo caminhando lentamente, checando cuidadosamente o ambiente com feitiço. Omenon reveliu se ele estivesse em seu perfeito juízo antes. Esse ferimento nunca teria acontecido, mas já tinha acontecido. Draco sentiu 8 pessoas no último andar enquanto subia lentamente as escadas. Lá em cima as pessoas estavam esperando por ele, pelo que Draco sabia. Essas pessoas não queriam matá-lo, mas capturá-lo de qualquer maneira possível. Então ele apenas planejou se render. Eu desisto. Draco disse caminhando em direção ao corredor vazio. Todos os bruxos apontaram suas varinhas para ele, mas apenas 3 demonstraram leves emoções enquanto caminhavam um pouco mais à frente em sua direção, ainda sem baixar a guarda. Estou ferido e não posso mais continuar. Diga a Pius que desisto. Draco disse novamente. Os bruxos se entreolharam, assentiram e olharam de volta para Draco. Jogue sua varinha e sua mala em nossa direção e levante as mãos. Draco fez o que lhe foi instruído e deslizou sua varinha e mala na direção deles. Os homens se entreolharam enquanto um deles dizia algo a outra pessoa e subiam em direção ao telhado, provavelmente para informar Pio. O outro homem olhou para Draco. O que aconteceu com a mulher que estava guardando o portão? Aquele com o vestido escuro? Draco perguntou inocentemente recostando-se na parede. Não seja esperta comigo, só tem uma mulher dentro da mansão, minha esposa. O homem disse apontando seu desejo para Draco. O que você fez com ela? Oh, ela era sua esposa. Draco disse inclinando a cabeça inocentemente como se estivesse pensando em algo. Não brinque comigo ou eu vou te matar, não importa o que Pio queira. O homem disse rosnando. Sua esposa XXX. Draco disse as últimas palavras em sussurros. O que você disse? Diga claramente. O homem gritou mais uma vez. Draco apenas sorriu quando de repente a mala se abriu e Norberta saiu pulando da mala cuspindo fogo enquanto queimava todos os bruxos. Alguns atacaram, mas os feitiços apenas repeliram de seu corpo. Em questão de segundos, os 7 bruxos queimaram até virarem lascas enquanto seus corpos sem vida caíam no chão. Sua esposa morreu da mesma morte que você. Draco bufou pegando a mala enquanto mandava Norberta de volta para dentro. Capítulo 84. Quem é você? Essas chamas de novo. Vitória disse, vendo fogo subir da janela. Pai, é isso que eu acho que é? Sim, chama do dragão. Mordred assentiu. Ele estava mais do que familiarizado com dragões, pois eles eram sua fonte de alimento às vezes.
O próprio Mordred já havia lutado com muitos dragões antes, mas nenhum deles se sentia próximo de seguir ordens. Mordred se perguntava por que o dragão estava ajudando Draco e por que ele não estava liberando o dragão completamente, mas ele finalmente sabia o porquê. O dragão ainda era pequeno para ser usado em toda a sua extensão. Quanto mais ele sabia sobre Draco, mais ele o achava interessante, muito mais interessante do que qualquer outro humano que ele conheceu antes. Um momento depois, o homem apareceu com Pius, Theodore e os 3 bruxos restantes. As 2 pessoas despertas olharam para o lugar queimado em choque. Até mesmo o rosto de Pius estava escuro e Draco não estava em lugar nenhum. Eles olharam para os corpos mortos que eram seus amigos antes, mas agora eles nem podiam ser reconhecidos corretamente. Eles se viraram e olharam para Pius. Aquele garoto é louco. Um deles disse, eu desisto. Eu também. O outro homem disse, você pode pegar de volta todo o dinheiro que me deu. Você pode desistir, mas tem que desistir também do conhecimento que eu lhe dei, disse Pius arrogantemente. Eu lhe mostrei o verdadeiro sabor do poder. E você está me dizendo que quer abrir mão de tudo? Ele é um garoto de 12 anos, pelo amor de Merlin. Mas ele não é tão simples. O homem balançou a cabeça, ele matou todo mundo em questão de segundos. Agora tudo o que sobrou são 2 pessoas sob a maldição Impérios. Uma é uma criança e a outra é um auror semelhante aos que a criança matou várias vezes antes. Li rumores sobre ele ser um Lorde das Trevas, mas agora tenho certeza de que ele é um. Sim, desculpe, eu também desisto. O homem disse, você tem conhecimento sobre todos esses feitiços e formações. Então tenho certeza de que você tem um feitiço para apagar as memórias de todo o conhecimento que você nos deu. Sim, com seu poder tenho certeza que você pode derrotá-lo sozinho. Idiotas. Pius disse desistir no momento final, o garoto já está machucado e a maioria das cartas dele já estão expostas, e você ainda está com medo. Os 2 homens ficaram em silêncio e não disseram nada além de quererem desistir. Voldemort fez parecer muito mais fácil. Pius murmurou o Expelliarmus, vai Matius. Ele disse ao auror que estava sob a maldição Impérios enquanto jogava as varinhas daqueles caras para longe. Os 2 pareciam assustados enquanto o auror gritava, Avada Kedavra. Com medo, um dos homens rapidamente empurrou o outro para a frente, que morreu com o impacto da maldição. O homem correu em direção ao auror tentando lutar por sua vida, mas como o outro homem estava sob a maldição Impérios, ele continuou lutando como um robô que não sentia dor. De repente, do nada, a voz de Draco surgiu quando ele pulou de trás do sofá, com fundo. Boom! A explosão soou quando as 2 pessoas que estavam lutando foram repentinamente lançadas para fora da mansão através da parede, apenas para serem despedaçadas por Fluffy, que ainda estava lá embaixo. Pius sorriu para Draco. Aí está você. Expelliarmus. Draco cantou, mas Pius, que estava completamente bem, desviou da maldição sem nenhum problema. Draco, que estava extremamente cansado, ofegou. Você é mais interessante do que eu pensava. Pius disse, por ter apenas poder, você certamente adquiriu mais conhecimento em pouco tempo. Acho que sou o único em desvantagem. O que você quer dizer? Você não se lembra, então é inútil te contar. Pius disse lançando um feitiço que Draco mal conseguiu desviar. Com sua perna machucada ele não conseguia se mover facilmente sem mencionar que ele estava extremamente cansado, pois nos últimos dias ele tem lutado e viajado sem muito tempo para se curar. Draco estava ofegante, todas essas coisas estavam ficando cada vez mais confusas. De que conhecimento ele está falando? Draco pensou, Pius, de acordo com o que ele sabia dos livros, não deveria ser tão manipulador, pois ele poderia ter escapado facilmente das mãos de Voldemort. Se esse fosse o caso e a coisa que ele disse antes continuasse incomodando Draco, como diabos ele sabe como Voldemort faz seu trabalho? Ele não era um comensal da morte nem estava na Ordem de Fênix para saber como Voldemort trabalhava. O que você está pensando, querido Draco? Pius perguntou sorrindo loucamente. Ah, olhe para seu rosto cheio de cicatrizes, tenho certeza de que seus amigos e pais ficarão chocados quando o virem novamente. Talvez eles fiquem felizes por você ter lutado bravamente ou ficarão enojados com seu rosto. Humanos, certo? Tão difícil entendê-los. Quem é você? Inteligente. Pius disse lançando outro feitiço enquanto amarrava Draco em uma corda. Sua varinha caiu. Interessante mala que você tem aí, mas onde está? Pius procurou ao redor, mas não conseguiu encontrar nada. Você o perdeu? Ele perguntou a Draco, que estava lutando para sair da corda. Quem é você? Draco perguntou novamente, você não é Pio, mas também não parece estar sob a maldição. Oh, acredite em mim quando digo que você saberá em breve. Pius disse apontando sua varinha para Theodore, mas primeiro me diga onde está sua mala ou seu amigo aqui morre. Não se preocupe, eu só quero dar uma olhada rápida. Draco cerrou os dentes com raiva. Você acha que eu não vou te caçar e te matar? Acredito que sim. Pius disse, agora rápido. Ele disse acenando sua varinha enquanto Theodore caía no chão gritando de dor. Pare! Draco gritou, está embaixo da almofada. Pius sorriu feliz, viu, não foi tão difícil assim, foi? Ele disse caminhando em direção ao sofá, mas assim que o pegou, o Murtlap pulou em direção a Pius, enquanto mordia seu nariz. Pius lutou para tirar o Murtlap empurrando-o para longe apenas para ficar com o nariz sangrando e arranhado. O Murtlap rapidamente mordeu sua mão enquanto tentava escapar dele, fazendo sua varinha cair. Assim que a varinha foi solta de sua mão, o aperto na corda afrouxou e Draco rapidamente saiu dela. Axil, ele cantou pegando a varinha de Pius. Agora foi a vez de Draco amarrar Pius, enquanto ele o amarrava de forma semelhante, lutando para se levantar. Ele disse, você é inteligente, eu admito, mas pensa demais em coisas simples. Eu costumo fazer isso às vezes. Pius disse sem um traço de preocupação em sua voz, eu tento ter um pouco de fé na humanidade, mas isso sempre acaba sendo decepcionante. De findo, Draco disse cortando um dos dedos de Pius. Pius gritou de dor, mas o sorriso nojento em seu rosto não vacilou. Quem é você? O que você vai fazer agora? Cortar meu braço fora? Pius sorriu.
Mas, para sua surpresa, Draco sorriu também, lançando vários feitiços de corte, repetidamente, cortando completamente o braço de Pius, pouco a pouco, enquanto ele continuava gritando de dor. Assim como eu, você também perdeu. Pius perguntou em lágrimas. A dor o estava deixando louco. Quem é você? Draco perguntou novamente, mas não obteve resposta. Quando Draco tentou lançar outro feitiço, Theodore de repente pulou em cima dele e o empurrou para longe. Merda! Draco pensou, já que havia se esquecido completamente de Theodore, que ainda estava sob o controle de Pius. Não. Pius gritou, mas balançou a cabeça loucamente mais uma vez, olhou para ele suando, balançando a cabeça repetidamente. Destrua o Theodore. Saia. Não mate, mas você pode fazer o que quiser. Capítulo 85. Essência de Veela. Cara, a corda sou eu. Draco disse desviando de um soco. Eu sei que você pode escapar do controle dele, eu sei que você pode. Ok, pare de tentar me socar, seu idiota. Draco disse socando de volta bem na cara dele. Draco se levantou rapidamente, aproveitando a chance. Theodore, sou eu, seu melhor amigo, seu amigo de infância. Lembre-se de todos os momentos que passamos juntos. Lembre-se de Pansy, Daphne e todos os nossos outros amigos em Hogwarts. Acorde, babaca. Eu sei que você consegue. Draco gritou. Theodore se abaixou em seu caminho tentando recuperar o controle. Seus olhos sem emoção começaram a brilhar um pouco. Draco sabia que isso estava funcionando. Lembre-se da vez em que nos conhecemos e eu forcei você a se tornar meu amigo, mesmo que você não quisesse. Você parecia tão irritado, mas no fundo eu sabia que você estava feliz. Não dê ouvidos a ele. Pius gritou loucamente e a corda já havia se soltado, mas ele estava lutando da mesma forma que Theodore, tentando fugir de quem o estava controlando. Calha a boca. Theodore disse pegando sua varinha e fechando a boca de Pius com um feitiço, caindo no chão. Ele finalmente acordou. Draco suspirou aliviado. Você voltou. Draco sorriu. O que diabos aconteceu com seu rosto? Theodore disse rindo fracamente. Mas do nada Pius de repente agarrou a varinha aleatória no chão e empurrou Theodore para fora do buraco que Draco havia feito anteriormente com um feitiço não verbal. Theodore, que foi empurrado para longe, foi mandado para fora da parede voando. Mas para sua surpresa, Draco piscou. Ele não sabia o porquê, mas decidiu confiar nele. Uma bola amarela veio voando com ele. Theodore, percebendo que era a bola, rapidamente a pegou e a guinchou. Quando ele estava prestes a quase cair no chão, Fluffy o pegou com os dentes pendurados por suas vestes. Theodore suspirou de alívio. Ele nem se importou com a saliva que estava pingando em cima dele da boca de Fluffy. Fluffy lentamente o colocou no chão e, para sua surpresa, a mala de Draco estava lá, que tinha uma pequena nota em cima dela que dizia: você vê aqueles 4 postes cercando a mansão? Destrua-os e deixe os vampiros de fora entrarem. Além disso, a mala está destrancada, coloque o Fluffy dentro dela para mim, por favor. Theodore olhou para o portão e viu pessoas de túnica olhando para ele. Vampiro, sério? Ao mesmo tempo, um vampiro veio correndo em direção a Mordred enquanto a pessoa se curvava diante dele. Rei, alguns bruxos chegaram e eles têm o lenço estampado com o sangue da princesa com eles. Mordred assentiu, deixe-os entrar. Lá dentro da mansão, Draco correu para pegar sua varinha enquanto Pius jogava um sofá em sua direção, Kevin e Mikun. Draco rapidamente cantou conjurando um escudo protegendo a si mesmo. Draco teve que admitir que mesmo depois que sua boca foi fechada e um braço faltando, Pius ainda não desistiu sem lutar. Você venceu dessa vez. Pius disse abrindo a boca com sua varinha, não deixe de ler a carta. Ele disse jogando uma carta para ele. Draco pegou a carta com surpresa, mas quando olhou para Pius, que estava sorrindo loucamente, Draco sentiu que algo estava errado. Se você sobreviver a isso. Pius completou sua frase, autodestruindo-se. Uma enorme explosão surgiu. Draco bloqueou as chamas com o escudo, mas ele ainda foi lançado voando pela força. Theodore, que tinha acabado de destruir os postes, olhou para as chamas que estavam subindo, merda. Theodore disse rapidamente enviando Fluffy em sua direção, tentando pegar Draco. Da mesma forma, Elanora correu rapidamente para salvar Draco, que estava caindo depois que a formação foi destruída, mas ambos chegaram tarde demais, pois o corpo de Draco caiu no chão com um baque alto. Não. Theodore gritou correndo em direção a Draco enquanto ele pulava de cima de Fluffy. Ele examinou Draco para ver seu corpo cheio de feridas, com marcas de queimaduras e alguns ossos claramente quebrados. Theodore rapidamente verificou sua respiração e, felizmente, Draco ainda estava respirando, mas estava muito fraco. Não se preocupe, amigo, eu vou te salvar. Theodore disse rapidamente tentando curar seus ossos quebrados. Os ossos sararam, mas a situação não era nada boa. Não adianta. Mordred disse aparecendo atrás de Theodore. Theodore olhou para trás para ver um bando de vampiros que pareciam indiferentes e uma garota que estava no chão com os olhos arregalados em choque. É uma pena que ele poderia ter sido uma grande guerra. Antes que Mordred pudesse terminar a frase, Theodore gritou para ele. Ele ainda está respirando, então fique quieto. Todos ficaram chocados com a forma como Theodore falou com Mordred. Humanos realmente não têm boas maneiras. Raymond bufou enquanto sorria olhando para Elanor. Então, irmãzinha, eu ganhei, certo? Elanor olhou para Raymond com os olhos cheios de raiva. Quando ela estava prestes a dizer algo, uma explosão de repente soou, jogando Raymond para longe. Os vampiros chocados olharam para o perpetrador que atacou Raymond, pois não era outro senão Theodore. Seus filhos da puta, calem a boca ou eu mato todos vocês. Ele gritou loucamente enquanto se virava novamente para Draco, tentando todos os feitiços de cura que conhecia. Suspiro. Que visão. Vitória disse, um tenta salvar o outro e o outro faz o mesmo. Mesmo que eles não tenham conexões familiares entre si, bruxo, nenhum humano é realmente estranho. Eu entendi. Elanor disse de repente, correndo em direção a Draco. Theodore olhou para Elanor com vigilância. Eu o conheço e posso salvá-lo. Elanor explicou rapidamente a Theodore.
Theodore olhou para ela por um tempo e voltou a fazer suas próprias coisas. Você não deve fazer falsas promessas, ela. Mordred disse. Não é uma falsa promessa, pai. Eleanor lhe mostrou um frasco que brilhava intensamente. Os olhos de Mordred brilharam, isso é. Sim, pai, consegui pegá-lo com as velas. E você quer usá-la em um humano? Vitória disse com os olhos arregalados. Não sabemos muito sobre a poção. Seu corpo normal pode não ser capaz de lidar com isso, muito menos o ferido. Sabemos que dizem que até mesmo traz os mortos de volta à vida, Eleanor disse com olhos determinados. E ele pode sobreviver se eu marcar. Você enlouqueceu? Vitória disse. O que você? Mordred levantou as mãos para impedir Vitória. Você tem certeza? Ele perguntou olhando para Eleanor. Eleanor assentiu sem hesitar. Foi você quem encontrou, então pertence a você, então faça o que quiser com ele. Mas pai, os outros vampiros disseram, mas Mordred balançou a cabeça. A escolha é dela. Deixe-o beber isso. Eleanor disse a Theodore que a encarava. Eu sou a única chance de salvar seu amigo aqui, ou então ele simplesmente morrerá. Theodore sabia que ela estava certa. Nada estava funcionando e esta era a última chance de salvá-lo. Vou torturar você até a morte se algo ruim acontecer com ele. Ele disse se afastando. Eleanor assentiu e alimentou Draco com a poção. Assim que ela fez isso, o corpo de Draco começou a brilhar intensamente, envolvendo-o em luz, as cicatrizes em seu corpo começaram a desaparecer visivelmente. Seu cabelo estava ficando completamente branco e sua estrutura facial estava mudando. Que diabos foi isso? Theodore disse chocado ao ver o que estava acontecendo. A poção é algo chamado a essência de Veela. Mordred explicou seus olhos ainda em Draco. Dizem que a poção tem a essência mais pura coletada por cada rainha Veela após sua morte. A poção é coletada na forma de gotas, então uma vida de uma rainha vale apenas uma única gota da poção. Theodore ficou ali em choque. Qual é a utilidade disso? Pode realmente salvar Draco? Não sei sobre isso, mas quanto à sua primeira pergunta, ninguém sabe sobre seus usos além da própria rainha, mas a poção, como mencionado antes, tem um fator de cura normal, além de embelezar a pessoa que a bebe. Embelezar você quer dizer? Sim, dizem que a pessoa começa a se tornar cada vez mais parecida com uma Veela, mas até que ponto e como isso acontece eu não sei. Capítulo 86, Beijo. A energia que vinha do corpo de Draco era tão alta que até Theodore conseguia senti-la sem nem tentar. Ele se virou colocando Fluff dentro da mala de Draco e fechando-a. Ele suspirou rezando pela segurança de Draco enquanto olhava de volta para Draco. O rosto de Draco e todo seu corpo haviam mudado significativamente. Seu cabelo agora estava completamente branco como a neve. Ele havia ficado um pouco mais alto do que antes e seu rosto estava ainda mais bonito do que o de uma garota. Mas Theodore não estava com humor para piadas. Pois se a poção fosse estranha como ele imaginava, Draco poderia se transformar permanentemente em uma Veela, o que não era nada bom. A energia dele está fora de controle. Mordred disse, se você quiser fazer isso, agora é a hora certa. Espera, faz o quê? Theodore perguntou, mas não obteve nenhuma resposta. Em vez disso, ele viu com seus próprios olhos o que eles estavam falando. Eleanor sentou-se perto de Draco enquanto cortava os lábios com os dentes e cortava os lábios de Draco com a unha. Sem nenhum aviso, Eleanor beijou Draco murmurando algo. Theodore olhou estranhamente para eles e de volta para Mordred. O que diabos está acontecendo? Minha irmã vai se casar, Vitória respondeu caminhando em direção a Theodore com um sorriso no rosto que parecia bastante assustador. Espera, casamento? Theodore ficou chocado, mas você nem perguntou. Não perguntamos se ele queria ou não. Vitória riu. Poderíamos, mas seu amigo precisa estar vivo para fazer isso. O que mantê-lo vivo tem a ver com ele se casar? Tudo. Vitória disse, você podia sentir, certo? A magia intensa crescendo ao redor dele. Theodora sentiu enquanto ela continuava. Você vê que a cerimônia de ligação é a única maneira de podermos controlar isso agora sem transformá-lo em um vampiro, que é a segunda opção. Você pode perguntar o que é cerimônia de ligação, então deixe-me explicar. A cerimônia de ligação combina a vida e a alma das duas pessoas, compartilhando completamente a vida um do outro, tanto física quanto mentalmente. Embora eu tenha chamado de casamento, mesmo casais não costumam fazer isso, pois é pedir demais. Então isso significa que se Draco morrer, sua irmã também morrerá? Sim. Vitória disse. Theodora ainda olhava para ela em dúvida. HMPH. Duvidando de mim é? Vitória disse bufando. Eu tenho motivos para isso. Theodore disse, porque uma garota que Draco conheceu, não sei se há 2 dias, estaria disposta a compartilhar a vida e o destino com ele tão aleatoriamente. É isso que me confunde também. Vitória disse, mas é uma tradição em nossa família não se opor quando alguém quer realizar esse ritual. Sua família? Pensando bem, todo vampiro tem esse poder? Por que você quer se casar com uma? Vitória disse mostrando um sorriso doce, mas sedutor, mas vendo o rosto sério e sem graça de Theodore, ela voltou ao normal, bufando e disse, você não é divertido. Estou apenas tentando somar 2 mais 2, disse Theodore. Não, somente nossa família real é capaz desse ritual. Vitória respondeu. Real, hein? Então você é tipo uma princesa, ou algo assim? Você reagiu muito melhor do que o esperado. Acabei de ouvir sobre a poção de uma rainha Veela, então não estou surpreso que você também tenha um rei. Theodore disse, e pela conversa do cara que acabei de explodir, eu poderia dizer que você provavelmente era um nobre ou algo parecido. Enquanto conversavam, Draco e Eleanor terminaram o beijo, Eleanor ainda estava corando profundamente enquanto começava a cantar algum mantra de novo e de novo. Dentro da consciência de Draco, a voz de Eleanor soou. Draco, você pode me ouvir? Sou eu, Eleanor. Draco, que flutuava livremente dentro de sua consciência, abriu os olhos curiosamente, olhando ao redor de onde vinha a voz. Draco, você está me ouvindo? Draco reconheceu a voz, era Eleanor. Sim, ele respondeu. Por fim, quero que você repita estas palavras depois de mim. Não faça perguntas por enquanto, eu explicarei a você mais tarde.
Ok, Draco disse enquanto entoava tudo o que Elanor disse linha por linha, anima e corpus mium eto 1. Onienin emion est cod abis cod tum estrada aeternum e ultra usque odi ab unibus, esse mul sempre esse, vivere e mori in unum una, voveu praedonis in nomine Deus caelum eterrum. Depois que Draco repetiu essas palavras, uma luz começou a brilhar diante de seus olhos enquanto ele olhava surpreso. Para o deleite de Theodore e Elanor, Draco abriu os olhos lentamente. Ele se lembrou de tudo o que aconteceu antes enquanto se levantava em choque olhando ao redor. Calma, acabou, Elanor disse sorrindo para Draco. Draco olhou para Elanor enquanto se sentia calmo. Ele sentiu uma conexão entre ele e ela como se tudo estivesse conectado entre eles. A respiração deles e até mesmo os batimentos cardíacos estavam em sincronia. Sendo observada por Draco, Elanor corou, mas de repente um soco veio arruinando a linda atmosfera entre eles. Draco segurou sua bochecha olhando para Theodore enquanto rapidamente revidava. O que foi isso, babaca? Você não vê que estou machucado. Isso é por não ter vindo antes e ter vindo sozinho, estupidamente. Theodore deu um tapa em Draco. Draco rapidamente retrucou. Bem, se eu não fizesse isso, pensei que você seria torturado até a morte. Que tortura? Theodore deu outro tapa. Você não sofreu nada? Draco retribuiu com um tapa. Pio me fez algumas perguntas, mas como não conseguiu obter respostas, ele rapidamente começou a me colocar sob a maldição Impérios. Mas não me torturou de forma alguma. Draco assentiu, segurando o rosto. Você viu seu rosto? Theodore disse, segurando seu rosto também. Eu sei que está cheio de cicatrizes, então o que tem isso? Draco bofou. Você quer reclamar que me deixou mais feio do que era antes, certo? Vá em frente, me diga como pareço mais com um vilão. Você acha que é inteligente ou algo assim? Eu já sei o que você quer dizer. Theodore, irritado, jogou a mala nele. Verifique você mesmo. Draco abriu a mala confuso. Ele estava ainda mais assustado agora, já que devido à explosão seu rosto pode estar ainda mais fodido do que antes. Relutantemente ele olhou para o espelho apenas para ser saudado pelo rosto mais bonito que ele tinha visto em sua vida. O cabelo branco perfeito junto com seus olhos azuis brilhantes e pele impecável, o faziam parecer mais arrojado. Até mesmo suas imperfeições como seu nariz pontudo e testa enorme foram resolvidas. Ele continuou se olhando no espelho enquanto Mordred tossiu de repente. O que é isso? Draco perguntou confuso. Acontece que sua poção salva-vidas também funciona como uma poção de embelezamento permanente. Theodore explicou bufando. Você precisa agradecer aquela moça ali porque ela deu tudo para você. Draco olhou para Elanor, que parecia mais tímida. Obrigado por me salvar, eu acho. Ele disse sem jeito. Não foi nada, Elanor disse balançando a cabeça ferozmente. Draco ainda estava confuso sobre o porquê de ela estar agindo diferente. Vou aceitar isso como um favor então. Draco disse, você quer alguma coisa? Eu vou te dar, não importa o que seja. Não importa. Elanor disse se levantando, o que é meu é seu de qualquer maneira. Ela murmurou a última parte, mas Draco ouviu. O que você? Draco estava prestes a perguntar sobre o que ela estava falando quando de repente se lembrou das coisas que repetia em sua consciência, traduzindo de volta. Ele percebeu que era definitivamente estranho. O que aconteceu? Alguém pode me explicar mais claramente? Parabéns pelo seu casamento, amigo. Theodore disse dando um tapinha nas costas de Draco com um sorriso enorme no rosto. Você ganhou um rosto novo e uma nova esposa. Divirta-se explicando isso para aquelas 3 garotas. Espera aí, quais são as 3 garotas? Elanor perguntou. Capítulo 87. Quem é você? Espere. Quais são as 3 garotas? Elanor perguntou confusa. Ok, calha a boca, alguém pode me explicar o que está acontecendo? Draco disse, já que não ouviu mais nada da conversa sobre casamento. Theodore então começou a explicar todas as coisas enquanto Draco tentava entender a situação. Não é nada, apenas considere isso como um pagamento. Elanor disse, você já salvou minha vida 2 vezes e esta era minha chance de salvar a sua, pelo menos uma vez. Mas você vai morrer se eu morrer, é meio intenso, não é? Draco disse sem jeito. Ele estava feliz por estar vivo e grato que Elanor o salvou, mas tudo isso foi um pouco repentino e intenso demais para Draco lidar e compreender. Eu entendo, Elanor disse assentindo. Mas o que está feito já está feito, eu vou tentar o meu melhor para não morrer e você faz o seu melhor para não morrer também, com isso não teremos problemas. Draco podia ouvir o constrangimento na voz dela enquanto suspirava, ele andou até Elanor e a puxou para um abraço. Elanor, surpresa, tentou escapar de seu aperto, mas não conseguiu, já que ela mesma não se esforçou muito para isso. Talvez no fundo ela não quisesse se afastar de seu abraço. Agora Draco estava muito mais alto do que antes, embora ele não fosse tão alto quanto Elanor, mas a distância entre eles não parecia tão óbvia como antes. No momento Lucius e os outros aurores apareceram rapidamente mas pararam de ver todos os corpos mortos no chão e o autor de tudo isso estava abraçando uma garota em paz. Draco nem percebeu que outras pessoas tinham chegado na cena pois estava perdido no cheiro de Elanor, ambos estavam em paz, sentindo seus batimentos cardíacos batendo em sincronia. Theodore e Mordred, incluindo alguns outros vampiros, caminharam até eles enquanto começavam a explicar a situação, enquanto Lucius olhava estranhamente para os dois de vez em quando. Ele queria interrompê-los, mas não teve coragem de fazê-lo, vendo o ar pacífico ao redor deles. Ei, isso significa que agora sou uma Veela? Draco sussurrou no ouvido de Elanor. Eu não sei. Elanor disse com um tom um pouco preocupado. Você sente que pode se transformar? Draco tentou se transformar, mas não conseguiu. Na verdade, não. E o fogo das suas mãos? Deixe-me ver. Draco disse tentando conjurar fogo em suas mãos enquanto se concentrava bastante e para sua surpresa, algumas faíscas voaram de suas mãos. Talvez. Elanor olhou para as faíscas e olhou de volta para Draco. Sinto muito, além da poção. Não tínhamos escolha. Elanor disse. Eu tive as lágrimas de Fênix, mas agora é tarde demais.
Draco pensou consigo mesmo um pouco assustado. Ele tentou se acalmar já que a coisa já tinha acontecido, então não havia sentido em chorar pelo leite estragado. De repente, ele se lembrou de algo enquanto verificava seus bolsos e lá estava, a carta. Draco queria ler agora, mas não leu já que as coisas estavam muito confusas agora e ele não queria que as pessoas ficassem desnecessariamente preocupadas. O que você está pensando? Eleanor disse, preocupada que Draco ainda estivesse chateado. Nada realmente. Draco balançou a cabeça, agora ele tinha outros problemas para lidar, Eleanor. Me chame de ela, é assim que meus familiares próximos me chamam. Então ela, sobre nossas conexões, eu sou muito grata por você ter me salvado. O rosto de Eleanor tinha uma variedade de emoções quando Draco começou a falar, eu acho você muito bonita, eu acho. E mesmo que o tempo que passamos juntos tenha sido curto, eu realmente gosto da sua personalidade. Eleanor olhou nos olhos de Draco enquanto sorria e dizia, sério? Pensei que você tivesse medo de mim. Eu estava, pelo menos no começo. Draco disse coçando o cabelo, eu estava com medo de que você gostasse muito de mim e quisesse me transformar em um vampiro. Narcisismo é isso? Eleanor bufou. Bem, eu salvei você e pela teoria que tenho, o coração das meninas dispara quando alguém faz isso, então imaginei que você quisesse. Draco disse sorrindo, e olhe para mim agora, eu não estava errado, estava? O tempo exigiu, não seja tão arrogante. Eleanor bateu no peito de Draco com um pouco de força, e agora? Agora? Você quer ter filhos? Draco disse fazendo Eleanor pular um pouco, eu quero 10, e você? Espera aí, você não está falando sério, está? Claro que sim, você é minha esposa, certo? Draco sorriu, nós nem nos casamos. Eleanor disse recuando com as bochechas coradas em seu rosto pálido. Foi apenas um ritual, nada mais. Eleanor estava tendo um pouco de dificuldade para encarar Draco, pois agora ele parecia e agia completamente diferente. Antes ele era apenas um garoto que levava muito a sério a ideia de encontrar a pessoa que o machucou, mas agora ele parecia mais relaxado e seu rosto era demais para lidar. Depois do ritual, nós nos tornamos um, não é? Draco disse sorrindo enquanto começava a se aproximar dela. Vai ficar um gosto ruim na minha boca se você se tornar de outra pessoa. Eleanor respirava profundamente, tentando se acalmar enquanto olhava para Draco. Eu posso entender um pouco seus sentimentos, mas não podemos. Eu não posso ir com você agora. Draco olhou para ela com as sobrancelhas erguidas. Ficando sério, ele disse, eu também entendo um pouco. Eu gosto de você e eu estou supondo que você também gosta de mim. Mas eu sei que o que temos aqui não é completamente amor também. Então vamos nos dar uma chance, no mínimo. O que você quer fazer? Eleanor perguntou parecendo séria. Gostassem ou não, agora ambos estavam amarrados juntos, destino e vida igualmente. Então ela preferia considerar um relacionamento com Draco do que com outras pessoas. Agora eu sou jovem, talvez um pouco jovem demais. Draco disse, então, depois que eu terminar a escola, por que não passamos um tempo juntos para saber se podemos dar certo ou não? Quantos anos faltam para você terminar a escola? 6 anos, disse Draco. Não é um pouco longo demais? Eleanor disse amargamente, não nos esqueceríamos um do outro até lá? Draco sorriu e deu um tapinha na testa dela. Podemos nos encontrar uma e outra vez durante minhas férias assim, não podemos? E além disso, se o destino quiser, certamente nos encontraremos cedo. Eleanor esfregou a testa enquanto fazia beicinho, olhando um pouco irritada para Draco. Tudo bem, acho que vai dar certo. Ela disse, vou ficar ocupada com os meus problemas e os da minha família. E sua família? Draco perguntou curioso. Eleanor olhou para o pai e viu que ele estava conversando com algumas pessoas. Parece que as pessoas que estavam procurando por você estão aqui. Ela disse. Draco olhou para Lucius e os outros enquanto suspirava. Vou falar com eles. Quer vir comigo? Não. Eleanor balançou a cabeça, Draco. Você tem que entender que a relação entre humanos e vampiros não é tão simples. Não sei sobre sua família, mas conheço a minha. Não tenho certeza se meu pai apreciaria isso. Draco suspirou enquanto pensava em como Lucius reagiria se soubesse o que estava planejando. Não sei sobre meu pai. Draco disse, mas sei que minha mãe ficaria feliz, no mínimo, e quanto à minha família, minhas circunstâncias são diferentes, pois sou o único herdeiro da família Black agora. O que houve? Eleanor disse, você é um Malfoy ou Black? Eu nasci Malfoy, mas assumi o comando da família Black. Draco explicou brevemente então, mesmo que seus pais não concordem, ainda podemos fugir. Ok, pare de dizer coisas estranhas. Eleanor empurrou Draco um pouco, vai, aquele homem ali fica olhando para você, ele é seu pai? Sim. Draco assentiu enquanto andava até Lucius. Conforme ele continuava andando mais perto, mais estranho ele se sentia, já que tudo isso aconteceu devido a ambos pressionarem um ao outro. Olá, pai. Ele disse sorrindo, mas Lucius olhou para ele de forma estranha. Quem é você? Disse Lucius. Capítulo 88. Quem é você PT.2? Quem é você? Lucius disse olhando para Draco estranhamente. Eu sou seu filho. Draco disse um pouco irritado. Eu sei que você está bravo, mas você pode pelo menos mostrar um pouco de emoção? Eu quase morri. Lucius olhou estranhamente para Draco e depois novamente para Theodore. Ele está mesmo? Ele perguntou. Draco estava ficando realmente irritado agora quando Theodore o empurrou um pouco enquanto ele sinalizava seu rosto. Draco olhou estranhamente para ele por um tempo. Olha, eu sou um demônio bonito agora. Ele lembrou. Sim, Senhor Malfoy, ele é Draco. Theodore disse algumas coisas aconteceram, e para o bem ou para o mal, o rosto dele está preso assim agora. Na verdade, Alpoti Mordred queria esclarecer o mal-entendido, mas Draco o interrompeu. É a poção, eu estava bastante ferido, mas a poção curou tudo. Draco deu uma explicação vaga. Ele não queria que as pessoas soubessem sobre ele se tornar um viela parcial.
Como ninguém sabia sobre essa poção e seu efeito, Draco não tinha certeza do que estava acontecendo com ele agora. Então deixar outras pessoas preocupadas com esse tópico não era necessário. Mordred olhou para Draco, entendendo que ele não disse mais nada e ficou quieto. Lucius suspirou enquanto empurrava Draco procurando por ferimentos em seu corpo. Você está bem? Sim, pai. Draco disse sem jeito. Os ferimentos sumiram para sempre. Que tipo de poção é essa? Fudge perguntou interessado, mas ao ver o rosto sem emoção de Mordred, ele não continuou. Draco ficou surpreso ao ver Fudge ali, pois ele era o ministro e supostamente estaria bem ocupado. Ele olhou para Lucius em busca de uma resposta. Nós o arrastamos, é claro, já que isso foi parcialmente culpa dele. Lucius disse. Ele mesmo também queria ter certeza de que vocês dois estavam bem, certo, Cornelius? Você fez uma boa ação, Draco. Fudge tossiu sem jeito e disse, o Sr. Cruoren nos explicou algumas coisas e pelo menos para dizer, estou muito surpreso. Draco olhou para Mordred querendo saber o que ele disse a eles, já que não queria que outros soubessem sobre seus animais, pois eles seriam levados embora. Eu contei a eles como você surpreendentemente derrotou todos esses bruxos das trevas com o uso claro do cérebro e de feitiços. Mordred disse severamente, seu pai deveria estar muito orgulhoso de você. Eu sou. Lucius disse sorrindo um pouco. Sim, Draco, eu pessoalmente me certificarei de recompensá-lo adequadamente. Fudge disse entrando na conversa como se nada tivesse acontecido, temos algumas coisas para discutir primeiro, então vamos nos retirar, Sr. Cruoren. Pedimos desculpas por incomodá-lo. Essas coisas também foram parte de nossa culpa, mas agora que o autor de tudo isso está morto, não temos problemas. Mordred assentiu e disse enquanto se virava e se afastava. Draco ficou surpreso que Mordred não mencionou nada sobre Elanor, talvez ele só quisesse que Draco fosse embora. Vampiros são realmente difíceis de lidar. Fudge disse enxugando o suor, Lucius, vou deixar os aurores aqui para verificar outras coisas e pegar os corpos de volta. Não há ninguém vivo? Draco balançou a cabeça. Cada um deles está morto. Fudge começou a suar mais e os aurores e outras famílias presentes estavam dando a Draco um olhar estranho, alguns cheios de respeito e outros cheios de medo. Fudge tomou um grande gole e disse, tudo bem, você descanse um pouco primeiro, nós conversaremos sobre outras coisas completamente. Um garoto matando mais de 40 bruxos era algo incrível de se fazer, mesmo que algumas poções estivessem envolvidas para curá-lo, isso não importava, já que nenhum deles estava confiante o suficiente para realizar o mesmo feito. Eles olharam para a fumaça saindo da mansão que tinha o telhado faltando com admiração. Fudge então se virou e começou a conversar com os aurores sobre os corpos. Draco assentiu, pois sabia que havia quebrado algumas regras aqui e ali. Ele estava se perguntando como Fudge lidaria com a situação e o mais importante, havia outro inimigo à espreita na esquina que ninguém conhecia. Vamos, Lucius disse se levantando. Para onde estamos indo? Draco perguntou. Reservamos um hotel não muito longe daqui. Lucius disse, vamos nos abrigar lá hoje e sair amanhã, já que vocês dois parecem exaustos. Também tenho que escrever uma carta para sua mãe para que ela saiba que vocês estão bem. Temos muito o que conversar quando chegarmos em casa. Draco se sentiu bastante culpado por deixar sua mãe preocupada, mas o que ele poderia fazer, já que ele mesmo não esperava que as coisas fossem desse jeito? Draco olhou para Theodore, que estava tendo uma conversa similar com seu pai também. A propósito, essa é a garota que você mencionou? Lucius perguntou. Sim, ela é alguém que me ajudou na Floresta de Vênus. Draco disse enquanto olhava para Elanor, que estava conversando com outra garota. Diga adeus, precisamos ir embora. Lucius disse. Draco assentiu e correu de volta para Elanor. As duas garotas olharam para ele. Ele não sabia quem era uma delas, mas não se importava com ela naquele momento. Então, estou indo embora agora mesmo. Draco disse sem jeito. Claro. Elanor assentiu enquanto sorria. Vamos nos encontrar novamente em breve. Sim. Você pode me enviar corujas de vez em quando. Draco disse escrevendo seu endereço. Eu fico a maior parte do tempo em Hogwarts, então você pode enviar as cartas para lá. Tudo bem. Elanor disse pegando o pedaço de papel. Draco não sabia mais o que dizer, suspirou, ele caminhou até Elanor e a puxou para um abraço rápido. Ele rapidamente se separou e beijou suas bochechas, obrigado. Ele disse correndo para longe. Parece que as crianças se apaixonaram por você. Vitória brincou olhando para Elanor, que estava com o rosto vermelho. Calha a boca. Elanor disse balançando a cabeça. E o Raymond? Ele escapou quando toda a comoção aconteceu, Vitória disse cruzando os braços. Ele provavelmente está envergonhado demais para mostrar o rosto e aproveitou a chance para fugir. De qualquer forma, estou feliz por finalmente me livrar desse lixo irritante. Você sabia que Draco venceria? Elanor perguntou ao se lembrar de que foi ela quem iniciou a aposta. Vitória deu de ombros enquanto pegava uma moeda. Tenho praticado um pouco de adivinhação. Elanor suspirou enquanto se virava para olhar para Draco que estava entrando em um veículo estranho enquanto voava com algumas pessoas. Vamos. Ela disse. Elanor estava de bom humor hoje. Ela completou a missão de roubar a poção. Mesmo que essa poção tivesse que ser usada em Draco, ninguém precisa saber disso. Tudo que eles precisam entender é que ela removeu a vergonha e completou a vingança de sua família que estava persistindo por séculos. Draco correu rapidamente de volta para Lucius enquanto eles saíam da mansão. Saindo, Draco sentiu algo se mover ao seu redor enquanto ele rapidamente se virava e notava o Murtlap que estava tentando escapar para a natureza. Draco correu rapidamente e secretamente colocou o Murtlap de volta na caixa. Ele ficou muito surpreso que o Murtlap ainda estivesse vivo, especialmente porque
porque ele estava pronto para sua morte, pois o usou como um sacrifício. Vou preparar um agrado especial para você, garotinho, Draco disse sorrindo. Lucius percebeu isso e suspirou. Desde quando você começou a cuidar deles? Já faz um tempo, Draco disse sem jeito. Ele não sabia qual seria a reação de Lucius se soubesse que havia um dragão vivo lá dentro. Você tem sorte que nenhum auror ou pessoas comuns o viram naquele dia, senão teria sido muito ruim. Seu animal seria levado embora e você provavelmente enfrentaria algumas acusações também. Lucius disse. Draco rapidamente entendeu que ele estava falando sobre Starlight. Desculpe, pai. Draco disse. Capítulo 89. Carta. Desculpe, pai. Draco se desculpou, pois tudo isso poderia ter sido interrompido se ele tivesse ouvido Lucius naquele dia em Gringotts, mas ele estava muito ocupado tentando fugir. Não importa agora. Lucius disse balançando a cabeça enquanto eles entravam nos carros do ministério e voavam para longe em direção ao hotel com Theodore e os outros. Você poderia ter me ouvido se eu não tivesse dado ordens a você antes, tentando prendê-lo. Nisso, nós dois somos culpados. Draco não disse nada enquanto olhava pela janela do carro. Não esqueça de agradecer as famílias que nos apoiaram durante isso. Lucius lembrou Draco. Certo. Draco assentiu. Ele estava realmente feliz com todas as famílias de sangue puro que vieram em seu socorro em momentos de necessidade. Então, como você está se sentindo? Lucius perguntou. Estou bem. A poção surpreendentemente curou tudo, até minhas cicatrizes antigas. Não estou falando sobre isso. Lucius disse, estou falando sobre seu estado emocional desde que você matou. Estou bem, na verdade. Draco disse suspirando. No começo me senti extremamente culpado quando a primeira comoção aconteceu, pois aquele sangue estava na minha mão também, mas logo tive que matar com minhas próprias mãos. Mais tarde, comecei a me convencer de que era necessário, pois era eu ou eles e antes que eu percebesse, matei ainda mais. Posso estar entorpecido para dizer o mínimo. Lucius assentiu. Ele sabia que seu filho era diferente dele. Ele não era um bruxo das trevas e tinha emoções humanas normais. Ele não queria que seu filho matasse tão cedo também e estava bastante preocupado com o que aconteceria de agora em diante. Suspiro. Há algumas coisas que você quer saber, Lucius disse enquanto começava a explicar o que aconteceu em sua ausência. De volta ao quarto do hotel, Draco, depois de um banho rápido, estava sentado na cama com a carta na mão. Caro Draco, ou devo dizer companheiro transmigrador. Chocado, você está? Bem, eu sei que você está mesmo que minta que não está. Se você está lendo isso, então eu estou supondo que você de alguma forma sobreviveu à explosão. Então primeiro, deixe-me me apresentar, eu sou Ryan Adams. Meu nome verdadeiro é, bem, isso não importa neste mundo. Eu sou um meio-sangue. Tenho certeza de que você está totalmente confuso sobre o que está acontecendo. Então deixe-me explicar para você. Deixe-me começar do começo, depois que morremos devido ao acidente. Espere. Você ao menos se lembra de como morreu? Bem, vamos manter esse suspense para você. Se eu revelar tudo nesta carta, não seria mais divertido. De qualquer forma, depois que morremos, conhecemos essa luz chamada Mora que controlava o espaço. Ele então explicou sobre nosso passado, porque estávamos lá e porque seremos enviados de volta ao nosso mundo original. Sim, este é o nosso mundo original surpreendente. Certo. Entre tudo isso, nos foram dadas duas escolhas. Uma era escolher conhecimento e a outra era poder. E eu rapidamente escolhi conhecimento e você sendo muito lento obteve poder por padrão. Através do conhecimento, eu me lembrei de tudo sobre nossas vidas passadas. Todos esses feitiços diferentes, fórmulas de poções e até mesmo coisas que você não lembra. Mas acontece que conhecimento não é tudo. Oh, como eu estava errado. Acontece que a coisa mais importante é poder que você contém, meu querido Draco. Eu tenho todo esse conhecimento, mas não consigo usá-lo em toda a sua extensão e você tem todo o poder, mas não tenho o conhecimento necessário para usá-lo completamente. Engraçado, certo? Devido a eu ter mais vantagem do que você, tive o pior destino possível. Meus pais não eram tão ricos e eu nasci 3 anos antes da história original começar e para piorar as coisas, eu nem estou em Hogwarts, mas em Durmstrang, enquanto você, devido a ter apenas poder, teve o melhor destino entre nós, nascendo como Draco Malfoy, o personagem idiota, pais ricos e tudo mais. Quando cheguei aqui, fiquei decepcionado com tudo. A única coisa que eu gostava era que eu era mais poderoso do que você jamais será, ou pelo menos eu pensava que era o caso. Nesta escola, além deste Victor Krum dos filmes, eu não sabia de mais ninguém em Durmstrang. Implorei aos meus pais para me enviarem para Hogwarts. Mas tudo já estava definido e não importa o que eu fizesse, eu ainda era enviado para Durmstrang. Foi quando eu te encontrei. Do nada no jornal eu vi seu rosto, um gênio de poções que eles chamavam de você. Eu me pergunto se eu mostrar a eles meu talento, como eles vão me chamar? Talvez um deus? De qualquer forma, seguindo em frente, com sua falta de conhecimento eu tinha certeza que eu te encontraria mais cedo ou mais tarde, mas isso foi muito fácil do que eu imaginava. Conforme você se mostrou para mim, e lentamente eu comecei a perceber algo, eu estava mentindo e traído o tempo todo. Veja, eu percebi que com poder você pode lentamente aprender conhecimento e progredir, mas com conhecimento ganhar poder é muito, muito difícil, não impossível. Mas difícil, especialmente quando minhas pernas não funcionam. Sim, elas não funcionam. Eu sou como aquele esquisitão daqueles filmes dos X-Men, o careca, eu sou tão bem informado, mas não consigo fazer nada sozinho. Então fiquei extremamente ciumento de você. Quanto mais eu via você no noticiário, mais eu ficava irritado e bravo, mas então, algo me atingiu. Eu poderia tocar você nos meus dedos o tempo todo. Calculei rapidamente todas as coisas que você poderia fazer com seu poder, pois mesmo que você não tenha conhecimento, você ainda tem as memórias de sua vida anterior. Cheguei a 3 conclusões diferentes e planejei as coisas com cuidado e devagar, e em 1 ano eu estava pronto. Enganei Pius para se tornar meu peão controlando completamente. É um feitiço legal, sabe? É bem útil se você me perguntar.
Voltando ao assunto, então comecei uma revolta contra você, veja. Você se tornar um negro foi uma das poucas coisas que concluí que você faria. Bem típico se você me perguntar. Então comecei a manipular as pessoas e lentamente consegui reunir uma pequena massa para protestar contra você. Admito que alguns deles tiveram que ser colocados sob a maldição, mas ainda funcionou. Então veio a parte da Romênia. Falar com dragões é uma habilidade útil, não é? Eu também posso fazer o mesmo. Então já tinha meus homens prontos para prendê-lo na Romênia, mas então vieram as partes inesperadas. Não achei que seu amigo estaria presente lá, na verdade. Pensei que você seria inteligente o suficiente para guardar essas coisas para si mesmo. Então isso foi um erro da minha parte, eu acho. Devido a isso, você conseguiu escapar das minhas armadilhas e então veio a outra parte inesperada, os vampiros. Não sei como você fez isso, mas você conseguiu virá-los completamente contra mim. Então você conseguiu desviar das minhas outras armadilhas também e foi direto para a mansão. Você provavelmente está se perguntando, por que fazer tudo isso direito? E você provavelmente também tem um monte de perguntas que quer me fazer, então por que você não vem me encontrar? Este ano venha me visitar em Durstrand. Se você não vier, eu irei por você, querido Draco, e eu lhe asseguro que as coisas não seriam tão simples quanto antes. Desta vez eu não machuquei seus amigos nem toquei em sua família, mas da próxima vez não tenho certeza se serei capaz de me controlar. Posso responder a muitas das suas perguntas, sua varinha, sua morte e até mesmo seu propósito, então não hesite muito. Não se preocupe, não vou machucá-lo. Sua outra metade. Ryan Adams, o que é isso? A carta queimou em cinzas assim que ele terminou de lê-la. Draco franziu a testa enquanto rapidamente pegava um papel e uma nota e começou a escrever todos os pontos principais que conseguia lembrar da carta. Outra metade. Draco tentou juntar todas as pistas, mas ainda ficou com todas essas perguntas sem resposta. Draco nunca acreditou em transmigração antes de vir para cá, então outras pessoas além dele sendo transmigradas não eram um choque para ele. Em sua vida anterior ele era um cara pior do que a média, então ele não era um escolhido ou algo assim, então um companheiro transmigrador poderia ser compreendido. Mas a parte sobre Mora, varinha, outra parte o deixou muito confuso, sobre como ele os conhecia e sobre qual propósito ele estava falando. Capítulo 90, Medo. Na manhã seguinte, todas as famílias envolvidas no incidente e o ministro, junto com alguns aurores, estavam conversando na sala de reuniões do hotel. Então, Draco, vamos falar sobre os incidentes. Fudge disse olhando para Draco que estava sentado do lado oposto a ele. Certo. Draco assentiu. Se você tiver alguma dúvida, pergunte. Primeiro, deixe-me começar explicando por que você foi para a Romênia. Turismo. Draco mentiu com uma cara séria. Como você sabe que sou famoso por minhas poções? Eu estava pesquisando novos materiais e ingredientes que pudessem ser resistentes e resilientes. O que me fez pensar sobre dragões e como eu poderia usá-los para criar mais poções novas ou melhorar as existentes. Você pode explicar mais brevemente como o incidente ocorreu e como você chegou lá? Draco então começou a explicar todas as coisas que aconteceram e como o incidente ocorreu. É claro, ele não mencionou os animais. A carta aí deixou muitas outras coisas intocadas. Fudge assentiu, mas os aurores ao redor dele não ficaram muito impressionados com a resposta. Todos sentiram que havia falhas em sua história aqui e ali, mas não conseguiram dizer nada. Deixe-me pedir desculpas pelo incidente, já que fui eu quem concordou e permitiu que a força-tarefa fosse criada. Mas em minha defesa, não pensei que nada disso aconteceria. Fudge se desculpou sob os olhos atentos das famílias de sangue puro. Fui forçado a assinar o requerimento da força-tarefa devido à pressão pública. Já que você se tornar um negro não foi tão bem recebido pelo público. Draco levantou a mão, impedindo Fudge de continuar seu ensaio de desculpas. Prefiro que você mostre sua sinceridade por meio de ações do que de palavras. Então espero pular esta parte e chegar ao cerne da questão rapidamente. Fudge se sentiu desrespeitado ao olhar para Lucius, mas tudo que recebeu foi um tratamento silencioso dele e das outras famílias. Olhando para a situação, ele não disse nada de volta, pois claramente não tinha apoio naquela sala, já que todos estavam do lado de Draco. Entendo. Fudge assentiu enquanto passava alguns documentos. Estas são todas as leis que você e o Sr. Nott quebraram nestes poucos dias, desde magia para menores até assassinato. Theodore olhou para Draco quando o assunto de matar foi levantado, mas este apenas o ignorou enquanto olhava para os documentos, que continham uma lista de feitiços que eles usaram e os danos que eles causaram. Felizmente, vocês dois não quebraram o Estatuto Internacional de Sigilo em Magia, então isso ainda está sob nossa jurisdição. Fudge continuou então para mostrar nossa sinceridade, por meio deste perdoaremos todos esses crimes, já que tudo foi feito sob o estado de emergência. Draco assentiu e abaixou o papel enquanto olhava para Fudge. Fudge se sentiu desconfortável com seu olhar enquanto Draco o olhava como se quisesse algo mais. Fudge fixou seu arco, respirando fundo. Felizmente ele tinha outras cartas para jogar. Pillstick Ness. Era uma ameaça para todos nós e acredito que todos podemos concordar com isso. Os bruxos ao redor assentiram enquanto Fudge continuava. Seus motivos eram certamente questionáveis. Mas todos podemos concordar que ele queria trazer um grande caos para a nossa comunidade bruxa. Se havia alguém por trás dele ou não, ainda é assunto para debate, mas o fato de Draco ter conseguido detê-lo é prova mais do que suficiente de sua habilidade, e Theodore, ele foi capaz de suportar o tormento que lhe foi imposto ao salvar seu amigo. Por isso, anuncio que o Sr. Nott receberá um prêmio da Ordem de Merlin de segunda classe e o Sr. Black receberá um prêmio da Ordem de Merlin de primeira classe por seu esforço em impedir um grande desastre. Todos os bruxos presentes aplaudiram e assentiram enquanto começavam a parabenizar Theodore e Draco. A Ordem de Merlin era uma condecoração concedida a bruxos e bruxas que haviam alcançado grandes feitos para o mundo bruxo. Ela tinha 3 níveis diferentes: primeira classe, segunda classe e terceira classe.
A primeira classe é concedida por atos de bravura ou distinção excepcionais na magia. A segunda classe é concedida por conquistas ou esforços além do comum. E por último, mas não menos importante, a terceira classe é concedida a indivíduos que fizeram uma contribuição para nosso estoque de conhecimento ou entretenimento. A organização foi formada na Idade Média pelo próprio Merlin, e a medalha é conhecida por ser um dos maiores prêmios honorários que um bruxo poderia receber. Mas ao longo dos anos o valor do prêmio diminuiu significativamente, pois os favoritos do Ministério da Magia parecem receber a Ordem de Merlin, especialmente as classes mais altas, com mais frequência do que se poderia esperar. O principal exemplo disso é o próprio Fudge, que se concedeu o prêmio da Ordem de Merlin de primeira classe, causando muitas controvérsias no ano passado. Devido a todas essas razões, ao contrário de outros, Draco não ficou tão animado e feliz em receber este prêmio, pois mostrou claramente o desespero de Fudge para fazer os puros sangues felizes. Draco aceitou todos os parabéns com um simples sorriso, agradecendo enquanto olhava para Fudge. O que mais você quer de mim? Fudge xingou em sua mente. Como se Draco tivesse ouvido, ele disse: quero pedir 2 favores ao Ministério. Um deles é manter os assassinatos em segredo. Minha reputação já é ruim, então não quero que as pessoas tenham mais ideias erradas sobre mim. Fudge assentiu, pois parecia mais lógico, e os outros bruxos ouviram atentamente o que ele tinha a dizer. Após o incidente, Draco conquistou o respeito de todos os bruxos de sangue puro, de uma vez por todas. E o segundo favor exigirá a ajuda do Ministério. O que é? Quero usar essa situação a meu favor, Draco disse, recostando-se na cadeira. Os repórteres já descobriram a situação, então não há sentido em esconder mais. Então por que não usar isso a nosso favor? O que você quer dizer, Draco? Perguntou o Sr. Parkinson. Usamos o mesmo meio para mudar a opinião das pessoas sobre nós. Draco disse enquanto brincava com sua pena de fênix. Nós divulgamos as notícias, mas apenas cheias de meias verdades e meias mentiras, como uma história que é crível, mas ainda parece mais uma fantasia. Nós vazamos as notícias sobre mim derrotando Pius, que estava planejando se tornar um Lorde das Trevas junto com alguns de seus servos que estavam tentando dominar a comunidade causando caos, gerando sementes de desconfiança contra nós, famílias de sangue puro, para nos enfraquecer, e para tornar essa história mais crível. Podemos deixá-lo saber sobre as informações onde a maldição Imperius foi usada com provas e podemos até mesmo adicionar como Pius e os outros estavam planejando atacar cidades trouxas e nascidos trouxas, o que mudará a maré contra o nosso lado. Com isso, podemos reconquistar um pouco da confiança do público ao nos fazermos de vítimas. O Sr. Not disse assentindo, excelente ideia. Sim, e para colocar mais lenha na fogueira, podemos usar o nome de você sabe quem, retratando Pio como seu seguidor que queria reanimá-lo e mais, além de notícias. Com a ajuda dos aurores, podemos espalhar as notícias ainda mais por meio de rumores e fofocas. Todos os puros sangues concordaram com a ideia, pois isso poderia ajudá-los a se livrar de parte da pressão que estavam enfrentando devido a envolvimentos anteriores com Voldemort. Eles acreditavam que com isso tanto eles quanto Draco poderiam se beneficiar, já que este último estava sob os holofotes para se tornar o próximo herói. Até mesmo os aurores não puderam deixar de se sentir impressionados com a ideia, pois esse tipo de método poderia ajudar a resolver muitos problemas que eles estavam enfrentando atualmente e poderiam enfrentar no futuro. Eles sentiram uma inquietação repentina em seus corações ao se lembrarem dos assassinatos horríveis e da destruição naquela mansão, já que foram eles que limparam o lugar. Todos os ferimentos causados por Fluffy e outros animais foram atribuídos a Draco e ele foi retratado como muito horrível e cruel, pois chegou a queimá-los e rasgá-los ao meio.